Uma questão, vamos iniciar recordando algumas propriedades das substâncias metálicas. Vejam, a principal delas e praticamente a propriedade determinante para todas as outras é a existência dos chamados elétrons livres. Como isso acontece? Nós sabemos que os metais têm tendência, facilidade de perderem elétrons. Por quê? Porque a sua camada de valência, a última camada, a mais externa, a mais distante do núcleo, está colada em uma região chamada banda eletrônica ou bandas de condução. Então, facilmente, os elétrons saem da camada de valência e entram nessas bandas de condução, formando os chamados elétrons livres ou mar de elétrons livres. Evidentemente que o átomo metálico, ao ter os elétrons da última camada livres, ele se transforma em íons metálicos ou cátions metálicos. Então, a teoria mais aceita para a justificativa das propriedades dos metais é o pseudocátion mergulhado em um mar de elétrons. Por que pseudocátion? Porque, na verdade, o metal não perdeu esse elétron, ele está apenas na forma de elétrons livres. Então, por que os metais conduzem corrente elétrica? Porque possuem elétrons livres. Por que os metais possuem brilho? Porque possuem elétrons livres. Então, as propriedades dos metais são justificadas devido à presença dos elétrons livres. Altos pontos de fusão, se liga, cabeção. A atração entre os cátions metálicos e a nuvem, o mar de elétrons, é muito forte. Isso dá uma estabilidade ao retículo cristalino, que se reflete na alta temperatura de fusão. Quanto mais difícil para derreter o material, maior a força de atração entre as partículas pertencentes a esse material. Faz sentido para você? Então, o retículo cristalino metálico ele é extremamente estável devido a essa força de atração entre os cátions metálicos e o mar de elétrons. Perceberam? Vamos para a questão. A questão diz assim: a grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. Considere as informações abaixo que justificam de forma adequada propriedades típicas dos metais com base no modelo do mar de elétrons visto agora há pouco. 1. Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão, perfeitamente, devido à grande estabilidade do retículo cristalino metálico, que se forma devido à força de atração entre os íons metálicos e o mar de elétrons. Perfeito? Verdadeiro. 2. A boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que eles capturem os elétrons livres. Ora, turma, é contraditório. Por que os metais conduzem calor? Porque possuem elétrons livres. Se os cátions capturarem os elétrons livres, e aí, cabeção, ele deixa de ser livre e perde a capacidade de conduzir a corrente. Não tem sentido nenhum, né? Falso. 3. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. Não esqueçam, todas as propriedades dos metais são explicadas pela presença dos elétrons livres, inclusive e principalmente a condução da corrente elétrica. Não é verdade? Estão corretos 1 e 3, é a nossa letra D de bem facinha.